Olá, caro aluno, seja bem-vindo. Eu sou o professor Edson Demetrio Leal. Eu sou o professor da disciplina de vocês de pesquisa de marketing, a disciplina que nós estamos trabalhando junto no EAD. Eu resolvi fazer essa selfie para que nós pudéssemos tratar sobre alguns assuntos que foram recorrentes no nosso fórum. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer e até explicar para que todos compreendam o que aconteceu em nosso fórum. Antes nós tínhamos duas turmas no mesmo semestre, cursando as mesmas disciplinas. Era a turma do pessoal do polo do Memorial e a outra turma eram todos os outros polos, né? Vila Maria, Vergueiro, Vila Prudente, tinha o pessoal dos polos do interior, Bauru, São Manuel, São Roque. E aí houve uma necessidade de readequação, porque na hora que juntasse as duas turmas, teria quantidade suficiente para ser atendida por uma única turma, né? Então não tinha o porquê estarem as duas turmas trabalhando separadas. Então não se preocupem, da minha disciplina as notas já foram lançadas. Qualquer problema que vocês tenham, continua me escrevendo. Eu tenho respondido a todas as mensagens. E sempre que vocês precisarem, vão fazendo contato. Eu vou tentar intermediar, à medida do possível, os problemas que vocês tiverem. Em relação às outras disciplinas, com os outros professores, se eu puder fazer alguma coisa, também estou à disposição. Mas de antemão eu acabei avisando o coordenador que alguns alunos estavam tentando falar com ele para resolver esses problemas. Bom, mas vamos lá. Vamos começar a tratar alguns assuntos que nós vimos que surgiram de dúvidas nos nossos fóruns 1 e 2 e com base nessas dúvidas para que eu possa ajudar vocês. A primeira coisa que vocês têm que saber é que quando nós falamos de pesquisa de marketing, eu estou dizendo de uma pesquisa que nós precisamos fazer para identificar todas as interferências que pode fazer com que a empresa tenha um bom ou um mau resultado, uma boa ou uma péssima eficiência das suas atividades, né? Por que nós fazemos a pesquisa? Porque nós precisamos coletar dados e esses dados posteriormente eles vão ser interpretados, vão ser transformados em informações e auxiliarão a empresa no processo de identificação de quais estratégias ela precisa adotar para que ela consiga resolver esses problemas que surgem no meio do caminho. E aí eu vou pegar algumas dúvidas mais específicas aqui, ó. O Francisco, ele apresentou para mim, lá no fórum 1 dele, uma proposta de uma pesquisa que ele havia pesquisado, que ele havia encontrado, acho que era uma fonte da internet, e aí ele precisava dizer se aquela pesquisa era aplicada ou se era uma pesquisa básica. Como ele não me apresentou a aplicação prática da pesquisa, aquela pesquisa ela poderia se enquadrar tanto numa pesquisa básica quanto numa pesquisa aplicada. Isso por quê? Porque o que vai diferenciar de fato se a pesquisa é básica ou se ela é aplicada é aonde ela vai ser utilizada posteriormente. É a efetivação daqueles dados que foram coletados. Porque imagina, eu estou aqui em frente à Universidade 9 de Julho, começo a fazer uma pesquisa para descobrir quais pessoas gostam de bolo de chocolate. Faço uma pesquisa e descubro que 60% dos alunos da Universidade 9 de Julho gostam de bolo de chocolate. Essa é uma pesquisa de marketing, é uma pesquisa para identificar as características do mercado. Se eu pegar essas informações e eu não tomar ação nenhuma, se eu fiz essa pesquisa somente para ter conhecimento do comportamento do consumidor aqui da Universidade 9 de Julho, então isso faz com que aquela pesquisa ela seja uma pesquisa básica. A partir do momento que eu determino qual é a aplicação daquela pesquisa, onde ela vai ser enquadrada, se eu depois, com base nessa informação, se eu começo a vender bolos na frente da universidade, bolo especificamente de chocolate, essa se torna uma pesquisa aplicada. Ou seja, para que você compreenda de uma forma mais simples ainda, se eu fizer a aplicação daqueles dados, se eu utilizar ele de forma a dar algum direcionamento dentro de uma empresa, a pesquisa é aplicada. E esse direcionamento pode ser: monto alguma estratégia, então deixo de montar alguma estratégia porque aquelas informações me mostraram que não vale a pena. Então essa é uma pesquisa aplicada. E ela vai ser uma pesquisa básica quando ela tinha apenas cunho acadêmico. Era só para identificar uma informação, mas não seria aplicada em nenhuma empresa. Essa informação ela não tem relevância de fato para o mercado profissional. E aí nós dizemos que essa pesquisa ela vai ser uma pesquisa acadêmica. Em alguns casos a gente utiliza o termo de pesquisa básica, né? Então é isso. Nós tivemos lá também uma apresentação da Rose.
a Rose ela falava sobre, eram várias pesquisas, não é, que eram apresentadas, eram pesquisas de campo, mas as pesquisas especificamente que a Rose mostrou para nós não eram pesquisas que eram o que nós chamamos de pesquisa de marketing, porque a pesquisa de marketing ela tem dois objetivos: ou é para atender as necessidades de um cliente, ou então é para identificar os possíveis desejos que aqueles clientes têm e que podem ser atendidos por nossas ações. Outras pesquisas que não estejam vinculadas diretamente ao cliente, ela não vai ser uma pesquisa na qual nós vamos estudar aqui na nossa matéria, que é a nossa disciplina de pesquisa de mercado. Não que essas pesquisas não sejam importantes ou que elas não tenham relevância. Elas são de extrema relevância, mas elas só não são aplicáveis para a nossa análise, que é específica de mercado. Imagina, por exemplo, uma pesquisa que o médico faz com um paciente, ela também é uma pesquisa, ela é importantíssima, serve para produzir o diagnóstico para a solução de uma doença, por exemplo. Mas aquela pesquisa ela não é uma pesquisa de mercado porque ela não tem o cunho de marketing, ela não tem a característica específica de marketing. Ela não é para vender, ela é para atender um pré-requisito da profissão médica, ao qual está vinculado inclusive ao Conselho de Ética do profissional da área da saúde. Por isso que essa pesquisa ela não tem relevância no nosso estudo. Se essa pesquisa fosse utilizada pelo médico para que ele pudesse criar bases e essas bases fossem oferecidas posteriormente às indústrias farmacêuticas, para que as indústrias farmacêuticas pudessem propor um novo medicamento ou então uma nova aplicação de um medicamento já existente, aí sim seria uma pesquisa vinculada à área de marketing. Agora, se for somente para identificação, somente para diagnóstico do paciente, essa pesquisa não tem como ser uma pesquisa de marketing. Então é isso, Rose. As tuas pesquisas elas estavam vinculadas ao conteúdo previsto para pesquisas, mas não necessariamente para pesquisas de marketing. Foi esse um dos comentários que eu acabei fazendo lá para você, para que você possa avaliar e de repente até melhorar teu trabalho aí, melhorar a tua compreensão sobre a nossa disciplina. A Cris também, ela fez uma apresentação muito legal do trabalho dela no Fórum 1, apresentando a pesquisa dela. E aí eu acabei a convidando para que ela pudesse falar um pouco mais sobre a ética vinculada à pesquisa. Só para que você entenda, toda pesquisa ela deve ter como base um conselho de ética. Quando eu digo um conselho de ética, na verdade não necessariamente precisa ser um grupo de pessoas, mas precisa ser avaliado se aquela pesquisa ela não infringe nenhuma norma legal ou ainda se ela não infringe nenhuma condição que possa colocar o pesquisado em condição que ele se sinta ofendido, né? E quando eu digo que ele se sinta ofendido, muitas vezes essa ofensa pode ser o próprio constrangimento em responder aquela pergunta. Desculpa. Eu vou tentar ser um pouco mais claro. Imagina, por exemplo, na hora que eu vou fazer uma pesquisa, e aí eu digo assim para o cara, olha, me diga qual foi a soma total dos teus salários nos últimos 12 meses. Tem pessoas que elas vão ter dificuldades em fazer conta. E aí, por conta dessa dificuldade, ela pode se sentir constrangida e a gente acaba infringindo uma conduta que a gente chama de ética, que está vinculada ao comportamento do indivíduo, aquilo que é comum na sociedade. E aquela pessoa ela pode ou deixar de responder, ou então ela não responder com a verdade na qual deveria ter sido feita, ou o que é pior, ela pode simplesmente retrucar o teu questionamento, ela se sentir, por causa da ofensa que ela sofreu, ela se sentir ofendida, e aí por conta disso ela causar um constrangimento no processo de pesquisa. Por isso nós recomendamos que se tenha cuidado para algumas perguntas. Para vocês terem uma ideia, as pesquisas que são vinculadas, por exemplo, à área do direito, existe uma preocupação muito grande, por exemplo, quando for pesquisas vinculadas à área de direito de família, para que essas informações não sejam divulgadas. Quando é feito estudos na área, por exemplo, da saúde, que envolve menores, é muito comum a gente ver que sejam utilizados apenas as iniciais, ou então muitas vezes nem as iniciais do nome, somente o resultado, a quantidade de pessoas que tem determinado tipo de doença. Quando a gente fala na prática de delitos, se for menor não se pode mostrar a imagem. Quando a gente utiliza a área do jornalismo,
O jornalismo também, dependendo do nível de exposição, dependendo do tema, ele não pode expor a imagem de um menor de idade. E tudo isso está vinculado a questões éticas. Hoje a gente discute também, na área da saúde principalmente, a utilização de animais para testes de medicamento. Tudo isso são fatores que nós temos que nos preocupar. Uma vez infringindo esse campo, nós fazemos com que o respondente ele não queira mais participar da nossa pesquisa, ou então que ele participe, mas não haja uma eficiência de fato nas respostas na qual ele produz. Então o ideal é que nós tenhamos essa preocupação, e foi por isso que eu convidei então a Cris, para que a Cris, dentro da pesquisa que ela abordou, dentro do post que ela fez para que a gente pudesse tratar um pouco mais sobre esse assunto vinculado à ética na pesquisa, que é totalmente pertinente à nossa área. Você que está se preparando para ser um profissional de marketing, um profissional que vai precisar coletar informações do mercado, você sempre precisa tomar cuidado na hora de fazer as suas pesquisas para garantir que a ética seja respeitada e que as informações coletadas realmente tenham grande valia no teu processo de coleta de dados. Depois nós tivemos lá no Fórum 2, nosso objetivo era falar do acerto ou dos erros das pesquisas, né, com base naquelas características que nós vimos na aula 11. Alguns colegas eu acho que acabaram não entendendo de fato o que era para ser feito, mas era justamente pensar naquelas características essenciais para a pesquisa. Queria te convidar, para você que não leu o material da aula 11, que você faça a leitura, porque você vai compreender que existem alguns cuidados que nós temos. Por exemplo, quando eu disse para vocês aqui sobre pedir para os respondentes fazerem conta, é uma das preocupações que a gente precisa ter para garantir a eficiência da pesquisa, né? São algumas dicas, no livro ele traz como dicas, mas eles são algumas características a serem observadas para que você tenha efetividade lá no resultado final da tua pesquisa. Então faça uma releitura daquele material. Aquele material é muito importante, não só para a tua vida acadêmica, mas para a tua vida profissional, para quando você for desenvolver uma pesquisa de campo, para que você consiga utilizar aquelas informações a teu favor e também para que os respondentes eles se sintam confortáveis aí com as respostas. Nós tivemos lá também, foi uma apresentação do Danilo sobre uma pesquisa de refrigerante, né? E aí essa pesquisa de refrigerante é uma pesquisa muito legal. Eu passei muito tempo fazendo consultoria em indústrias de alimentos, e aí eu tive a oportunidade de fazer consultoria de processo para as fábricas da Coca-Cola, para as fábricas da Ambev, tive na fábrica da Convenção algumas vezes, tive outras fábricas menores de refrigerantes menores, fabricantes de tubaína, fabricantes de água, fabricantes de suco. Eu tive fazendo consultoria em diversas empresas desse segmento. E aí uma coisa muito legal, lá na pesquisa do Danilo, quando ele falava do consumo de refrigerante, houve uma época em que o refrigerante, ele realmente, de fato, ele era muito consumido. Mas aí começou a surgir uma preocupação da própria sociedade em ter uma melhoria da qualidade de vida. Então o refrigerante ele passou a ser associado a um produto que ele trazia problemas para a saúde, e aí ao consumir produtos similares que não vinculados ao refrigerante, como por exemplo o suco, ele trazia uma sensação de que era mais saudável, de que traria menos prejuízos para a saúde, principalmente em relação à obesidade. E aí se pensava que se eu tomo suco, eu vou ter menos problema com a obesidade. O que de fato acontece é que alguns sucos eles são inclusive mais calóricos do que o próprio refrigerante, inclusive mais calórico do que a própria Coca-Cola, que tem uma adição de açúcar gigantesco. Então aí começou a surgir uma dúvida, né? Existe uma mudança do comportamento do consumidor, porque o consumidor ele acredita na informação de que ele precisa consumir produtos mais saudáveis, e aí ele acha que o suco é um produto mais saudável. Então começa a ter uma inversão no consumo. Pô, Danilo, eu queria te agradecer muito por ter apresentado para a gente esse post, porque ele pôde dar um leque de abertura, dar um leque de conhecimento, e foi por isso que eu te chamei, para que você pudesse tentar correlacionar essa pesquisa com pesquisas vinculadas ao consumo de suco. Isso você traria uma abordagem prática para a nossa aula que realmente ia ser sensacional se você tivesse conseguido produzir. Eu sei que às vezes o tempo não é o suficiente, vocês têm diversas matérias que vocês estão estudando ao mesmo tempo, e às vezes quando o professor sente a necessidade de
pedir um complemento de informação. Eu sei que às vezes eles não conseguem fazer, mas fiquem atentos, essas dicas são essenciais, apesar de que a proposta foi para o Danilo. Na hora que você vê uma proposta dessa no fórum, participa, posta lá a tua mensagem, posta a tua percepção, e você vai ver que isso vai contribuir muito para a nossa aula. Especificamente sobre esse estudo da comparação de refrigerante e suco, eu queria levar vocês a perceberem que houve um aumento do consumo de suco, uma redução do consumo de refrigerante, justamente por conta dessa percepção de que o suco ele era mais saudável. E também aconteceu que surgiu aquelas águas chamado levemente gaseificada, né? E aí a princípio surgiu lá H2O, depois acabou surgindo um produto da Coca-Cola chamado Aquarius Fresh. A Aquarius ela lançou duas versões, uma que ela não tinha gás e uma que ela só era uma água com sabor, né? E a outra água era uma água que ela realmente tinha um pouco de gás. A que era sem gás se chamava apenas Aquário, e aquela que era levemente gaseificada se chamava Aquarius Fresh. As empresas, sabendo da preocupação do consumidor em ter um produto de baixa caloria, que ele realmente fosse saboroso, eles chegaram a lançar propagandas na televisão dizendo que esses eram águas com sabor. E aí o Ministério Público, junto com o PROCON, entraram com uma ação para que fosse modificado as propagandas, né? Eles entraram uma ação junto aos fabricantes e também ao CONAR, que é o órgão que representa lá as empresas de propaganda. E o que foi mais legal disso tudo foi que eles mantiveram a propaganda alterando somente a parte que falava que era água com sabor. E aí eles começaram a chamar de refrigerante levemente gaseificado ou com baixa quantidade de CO2, de gás. E aí a propaganda continuou e aí foi muito legal. Era uma pesquisa que, se vocês conseguissem fazer a comparação, ainda que o fórum já tenha acabado, vocês vão ver que essa pesquisa é muito legal e ele reporta na prática o consumidor dos grandes centros do Brasil e de alguns outros lugares do mundo, né? Mas no Brasil, nos grandes centros, existe ainda essa preocupação com produtos mais saudáveis. Também teve um post da Simone com uma contribuição, né, que ela falava lá de um executivo, e aí, quando a gente pensava no executivo, a dúvida era se é ou não pesquisa, porque quando a gente estava falando lá do executivo, estava falando de uma pesquisa com vínculo estratégico. Por quê? Porque era o próprio executivo quem fazia, né? Era o alto escalão da empresa que fazia uma pesquisa. Essa pesquisa está vinculada diretamente ao que nós chamamos de planejamento estratégico, que é aquele planejamento feito pela alta cúpula da empresa. Além de ser feito pela alta cúpula da empresa, via de regra, ele é para longo prazo e ele determina todas as ações que vão direcionar o caminho no qual a empresa tem que seguir. Essa é uma pesquisa também. Ela é uma pesquisa que pode ser chamada de pesquisa de marketing, é uma pesquisa de mercado especificamente, pode ser que ela esteja analisando clientes, concorrentes, fornecedores, mas nem sempre a pesquisa ela vai ser uma pesquisa de marketing. Ela pode ser uma pesquisa com outro viés, para identificar outra característica, para identificar às vezes uma característica organizacional, mas ainda assim eu posso ter as duas condições. Uma pesquisa de marketing ou então uma pesquisa de outra área que não seja especificamente de marketing. Uma pesquisa voltada para funcionários, uma pesquisa de recursos humanos, por exemplo, de clima organizacional. Poderia ser uma pesquisa vinculada à área de custos, uma pesquisa vinculada à área de logística interna, de análise de processo, uma pesquisa de produtividade. Mas eu não consigo dizer que toda pesquisa, quando ela é feita por executivo, ela vai ou não ser uma pesquisa de marketing. Eu só posso dizer que ela pode ser uma pesquisa de marketing em algumas situações. Outra participação que nós tivemos foi da Tati. A Tati falava lá sobre a satisfação, né? Na verdade, eu estava discutindo com ela sobre os níveis de satisfação do cliente. E Tati, o que é muito legal a gente entender sobre esses níveis de satisfação do cliente, talvez vocês já tenham estudado isso na matéria de marketing de serviços, é que o nível de satisfação ele é dividido em três estágios. O que nós chamamos de zona de conforto, o que nós chamamos de previsto e o que nós chamamos de adequado ou desejado. Aquele que a gente chama de zona de conforto é o nível de satisfação que é o mínimo que o cliente exige. Menos do que aquilo não é importante, mais do que aquilo o cliente acaba não aceitando, né? Então, o que a gente precisa se preocupar quando a gente fala na zona de tolerância é que menos do que aquilo o cliente ele não aceita.
Na verdade, até corrigindo aqui um pouco a minha fala, mais do que isso ele aceita, só que talvez a gente fuja da característica que a gente chama de zona de conforto, né? De zona de tolerância, aliás. Zona de tolerância que é o mínimo que o cliente aceita receber. Depois nós temos um outro estágio, que é o adequado ou desejado. Na verdade, esse adequado ou desejado é o último estágio, é o estágio no qual nós dizemos que o cliente ele se coloca no lugar do fornecedor para oferecer aquilo que tem de melhor. Ou ele vai oferecer o que o fornecedor, o que ele entende que o fornecedor tem condições de oferecer, ou então ele vai se colocar no lugar para dizer assim, porra, isso aqui é o ideal, era esse o mundo que eu queria, esse seria o meu mundo dos sonhos. E o previsto é aquilo que é o meio termo, né? Está entre esses dois níveis, é aquilo que é combinado, é aquilo que o cliente pagou, é aquilo que ele deseja receber. O problema é que especificamente quando nós falamos de serviço, não existem características tangíveis, então acaba se tornando mais difícil representar isso de fato. Mas dá para ter uma ideia, eu começo a dizer quais são as características de prazo de entrega, tempo de desenvolvimento, quais são as características do produto, e aí ao final a gente consegue atingir esse item que é o item previsto. Eu achei muito importante quando você nos trouxe essa abordagem, Tati, de satisfação do cliente, porque hoje quando nós pensamos em mercado de trabalho, mercado profissional, talvez a satisfação do cliente seja o fator mais importante para a contribuição da empresa em relação ao produto, a preocupação com esse nível de satisfação do cliente. E por fim, não que tenha sido o último post, mas dos posts que eu achei mais interessante para apresentar para vocês aqui nessa selfie, foi o post do Wellington, né? O Wellington ele falava da pesquisa para identificar a previsão de demanda. Isso é também uma pesquisa de marketing. Identificar a previsão de demanda, ele é um processo um pouco mais técnico do que somente o que estava previsto no post. Isso nós teríamos que ter uma aula específica para a gente desenhar toda a estrutura de uma previsão de demanda. Mas, via de regra, o que as empresas fazem? Elas avaliam para os anos anteriores, elas criam uma projeção de crescimento, sei lá, baseado no crescimento do segmento, e elas determinam qual é o valor que vai ser direcionado como demanda. Essa não é uma estratégia funcional, não é uma estratégia que seja correta, porque para eu fazer análise eu primeiro tenho que identificar o tamanho da população, preciso identificar os meus concorrentes, preciso identificar os fatores de atratividade do cliente, o que mais atrai o cliente. Depois isso eu posso fazer com uma ferramenta chamada Matriz GE, e depois eu preciso fazer uma comparação entre a minha capacidade de fornecer esses itens que são atrativos para o cliente e também a capacidade dos meus concorrentes de fornecer esses itens. E aí quando eu faço essa avaliação, eu estou utilizando uma matriz SWOT, por exemplo, e aí eu consigo chegar à conclusão de qual é o volume de pessoas que realmente poderiam comprar o meu produto e não comprar o produto do concorrente. Depois a gente faz uma conta simples, uma conta de multiplicação, para que nós consigamos identificar a quantidade de produtos que aquele cliente vai consumir no período, por exemplo, quantos produtos o cliente vai consumir por mês, multiplico pela quantidade de clientes e aí eu consigo ter a minha previsão de demanda. Bom, então é isso, desses dois primeiros fóruns, eu acho que essas foram as características mais importantes que nós fizemos na nossa abordagem, na nossa apresentação. Continuo te convidando a participar das nossas atividades, participe dos nossos fóruns, leia o nosso livro didático, me mande mensagem se você precisar. Se você quiser, pode me procurar aqui no campus presencial, quando você estiver passando por aqui. Na Vila Prudente eu estou sempre às quartas-feiras no período da noite, Vila Maria, segundas-feiras no período da noite. Às sextas e terças-feiras eu estou no campus Memorial, também no período da noite, lá no prédio dele. Então me mande uma mensagem, combino com você, vai ser bem fácil para a gente se encontrar e continuo à tua disposição. Precisando, vai me ligando, vai me mandando mensagem e aí eu vou te ajudando a construir esse teu conhecimento. Bom, vou ficando por aqui, já sabe quais são os canais que você pode me encontrar. Então até breve.